Por que que antigamente os fisiculturistas viviam tanto tempo e hoje nós vemos cada vez mais indivíduos tendo mortes precoces? Pessoas que buscam no fisiculturismo sua forma de subsistência, sua forma de autossuperação, mas infelizmente acabam colocando sua saúde em um grande risco. O que é que mudou? A gente vai discutir aqui nesse vídeo completo. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está dentro desse cenário, tentando trazer uma informação de qualidade que você não vê em todo lugar. Então eu peço para você, deixa teu curtir e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A ideia aqui é falar sobre o que é que mudou no fisiculturismo, até em relação aos físicos e as estratégias utilizadas que fizeram com que alguns atletas tivessem sua vida, né, reduzida. Da onde é que eu tirei a ideia desse vídeo, né? De uma pergunta de um seguidor, tudo bem? De um inscrito aqui no canal. E se você é inscrito, se você é uma pessoa que é acima da média, está assistindo esse vídeo, é acima da média, e quer participar do canal e acha que a sua dúvida pode ser pertinente, deixe sempre nos comentários. Eu sempre leio os comentários, tá bom? Sempre que eu posso, eu tô ali respondendo, e às vezes sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e pode sim virar o tema de um vídeo aqui no canal, onde a gente vai destrinchar de forma mais profunda. Vamos lá. Vamos lá, qual é a dúvida do Jonah? Por que os fisiculturistas antigos viviam até os 70, 80 anos e hoje vivem menos, né? Você acha que é porque antigamente eles tomavam doses menores, sendo que antigamente a medicina era bem inferior ao que temos hoje? Cara, é uma pergunta muito boa, né? Você via, né, realmente no passado, indivíduos com um perfil X, né, de drogas, um perfil Y de corpo e um perfil Z de sobrevivência, né? E eles acabavam, né, tendendo a ter uma longevidade maior na vida, né? Mesmo que hoje nós tenhamos uma medicina mais moderna, tá? E a gente vai discutir alguns pontos em relação a isso, né? Eu comecei aqui nossa trajetória conversando aqui sobre os físicos da década de 60, 70, ali a era Arnold, né? Existia fisiculturismo antes, né? Mas a gente viu que o fisiculturismo acabou se popularizando bastante nessa época. Então nós temos aqui nosso grande Arnold Schwarzenegger, né? Um grande exemplo aqui dessa época, e você via, cara, era um cara que era bem forte, tá? Era bem forte, físico muito acima da média populacional, só que tinha uma linha muito estética, né? O Arnold era um pouquinho diferente também em alguns pontos, né? Que tinha um braço muito dominante, peitoral também, mas sempre com aquele shape ali, com uma cintura controlada, nada de barriga dilatada, uma coisa mais estética. Se você perguntasse pra alguém, né, leigo, né, o que é que você acha desse físico que mostrasse um mass monster de hoje? Ou um Arnold Schwarzenegger, a pessoa sempre tendencialmente iria preferir ter como um shape o do Arnold Schwarzenegger, né? Porque o Mass Monster ele tem um impacto visual, mas não é aquela coisa tão estética, né? A gente vai até discutir sobre isso. Mas sim, né? O próprio Arnold Schwarzenegger, você vê aqui hoje, o Arnold Schwarzenegger fez até um documentário bacana, eu fiz um vídeo falando algumas lições que eu tirei do documentário. Ainda treina, né? Acredito que talvez hoje o que ele faça seja uma reposição de testosterona, ele não manteve uma utilização pro resto da vida, né? Mas ele usou bastante coisa, né? A gente não pode pensar que o Arnold Schwarzenegger é natural. Tem pessoas que acreditam isso, né? Acho que ele já deu até entrevistas em alguns momentos dizendo que não utilizava, mas enfim, né? Não sei como é que era a política na época em relação a isso, principalmente quando ele estava ali na mídia maior, né? Até nesse próprio comentário ele afirma que utilizava sim, é bem óbvio, né? Mas para algumas pessoas talvez não. E aí, né, ele não destrinchou exatamente o que ele utilizava, mas o que é que a gente especula, o que outras pessoas têm falado, baseado em relatos da época, era que nesse período, o que é que eles utilizavam, gente? Nesse período eles não utilizavam muita testosterona, porque eles não sabiam como controlar, por exemplo, a ginecomastia. Eles utilizavam muito decanoato de nandrolona, de anabol, que é a metandrostenolona, e às vezes utilizavam outros esteroides, como até o Arnold ficou conhecido, né, por gostar, a primobolana, que no caso é o enantato de metenolona, tá bom? Então, nessa época, o que acontecia? Eles utilizavam doses relativamente altas, tá certo? Não é alta em relação a hoje, mas não era uma coisa super baixa, não. Mas eles não abusavam de forma tão absurda. Então, o fator dose em relação
ao que é hoje, era muito menor. Então eles usavam menos coisas. Eles não estavam, por exemplo, nessa época, também fazendo aquele balaio de coisas, misturando com GH, com insulina. Então, assim, era basicamente o esteroide, talvez algum outro composto ali termogênico associado, mas não tinha tanta popularização disso, até porque o conhecimento era escasso, né, em relação às drogas nessa época. E muitos tabus também existiam, né? Hoje a gente sabe que não tem tanto tabu em muitos pontos, embora ainda existam, né? Então eles usavam basicamente aqui esteroides, onde eles não usavam doses tão altas, onde eles concentravam mais doses, eram períodos próximos da competição. E a princípio, grande parte desses fisiculturistas dessa época, eles passavam períodos off-cycle. Como assim? Eles ficavam sem usar esteroide. Não tinha TPC, assim, nessa época, no sentido de que eles entendiam que precisava fazer TPC. Eles ficavam simplesmente sem o esteroide, né? Tinham crash hormonal e acabavam, sim, perdendo parte do físico. Então, é comum até você ver algumas fotos do Arnold de período off-cycle, que ele tá um pouco mais cheinho, menos definido e tal. E aí, nesses períodos que ele tá aqui, né, mais forte e tal, é o período que provavelmente ele tá on-cycle, né, no ciclo. Então, assim, a grande diferença, então, não tinha tanta mistura de drogas, então, por exemplo, nessa época não tinha tanta popularização de drogas como a trembolona, boldenona, era mais ali o beabá, né, nem tinha tanta testosterona, era mais deca como base, e nessa época não se usava de forma continuada os esteroides, embora se utilizasse em doses suprafisiológicas também. Então uma das explicações é essa, e também é uma das explicações para esse indivíduo não ter, por exemplo, aquele abdômen gigantesco e super volumoso. Por quê? Porque não se tinha um abuso aqui de GH e de insulina, né? Formando um físico mais estético, embora bem menor, né? Se fosse comparar o Arnold Schwarzenegger com o Mass Monster de hoje, ele ia ficar parecendo uma criança, né? Mas ainda que sim, é um cara bem grande. É como se fosse hoje, talvez, o que a gente tem na categoria Classic Physique, que foi justamente o marketing em cima, né, da categoria resgatar os físicos clássicos. Inclusive é uma categoria que eu acho muito bacana. A gente tem um representante brasileiro muito bom e outros representantes do nosso Brasil. É uma categoria que eu acho que sim, o Brasil pode levar e pode ser dominante, tá bom? Inclusive, se você quiser que eu faça algum vídeo sobre Ramondinho, alguma coisa sobre algum Classic Physique, alguma coisa que aconteceu com algum fisiculturista do Brasil, né? Mas que eu possa agregar também, eu não vou ficar falando aqui fofoca, né? Não adianta, eu quero trazer aqui informação. Eu também pode deixar nos comentários que eu vou estar falando com você e tentando lhe esclarecer suas dúvidas, tá bom? Ó, e aí o que acontece? Depois que passou ali a era Arnold, né? A gente chegou ali na década de 70, onde muitos dos físicos da época eram às vezes caras menores, né? Onde a gente tinha o quê? Mais qualidade do que quantidade de músculo. Então aqui, por exemplo, a gente tem o Frank Zane. Frank Zane é um cara grande? É um cara grande, mas ele não é um super gigante volumoso, né? Vai esteroide para montar um físico desse? Vai, né? Mas também depende da genética, para ter, por exemplo, uma linha. Preocupação muito grande aqui com a linha de cintura também. Então, vácuo sempre. Preocupação também com ter uma qualidade muscular, então você via que aqui a pele era colada. Claro que não é tão colada às vezes quanto é hoje em alguns atletas. Mas o que é que você vê aqui, cara? Uma preocupação muito grande com a estética, mas não tão grande com o volume, né? Então você já entende que esse grupo aqui de fisiculturistas, essa galera, não estava talvez abusando tanto quanto existe hoje. Eu vou mostrar alguns de hoje, alguns mais recentes, e você vai ver a diferença, né? Então você vê aqui o Frank Zane, né, depois de mais velho, ainda estava muito bem. O Caba conseguiu até manter um físico muito bacana depois da terceira idade. Muito engraçado, muito engraçado como tem gente que diz assim, não, quando você ficar velho vai cair tudo. Cara, é o seguinte, é aquela reflexão, né? É tudo que você para de fazer, né? Você vai parar de colher. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que treinou a vida toda e depois parou de treinar, o treino vai ter seu benefício para tua saúde. Você não vai ser considerado uma pessoa que foi sedentária a vida inteira. Mas a aparência física vai sair, né? Do mesmo jeito que se você parar de respirar, você vai morrer. Tudo que você parar de fazer, se você parar de trabalhar, você vai ficar pobre. Então, às vezes a pessoa quer dar uma menosprezada, se você parar vai cair tudo. Tá, cara, se você parar de fazer qualquer coisa, vai se acabar. Imagina aí, pega a tua esposa e para de cultivar o amor com ela, para de ser carinhoso com ela. Vai acabar o casamento. Então, tudo que a gente constrói envolve cultivo. É um cultivo crescente, né? A gente sempre tem que buscar cultivar mais, cultivar coisas novas, tá bom? E aí, na década de 80, eu falei aqui mais da década de 60 e 70, então era mais ou menos essa estratégia, Frank Zane também mais ou menos isso, né? Aquela ideia daqueles ciclos lá.
A década de 80, a gente já pega Lee Haney, por exemplo, atletas que já são mais pesados, né? Eles começam a ganhar mais massa. Aqui começa a entrar um pouquinho de GH, mas nessa época que o GH ainda era meio escasso, se utilizava muito aquele GH cadavérico, que dava alguns colaterais indesejáveis, né? E não tinha tanto acesso a isso, mas já se utilizou mais esteroides nessa época, tá bom? Você vê, tanto é que o cabo é bem maior, né? Então você vê um volume de muscular maior, então você vê um crescimento ali na, na proporção entre volume, né, e qualidade. Você vê aqui, assim, volume ganhando cada vez mais espaço. Inclusive, ele aqui foi um atleta campeão várias vezes do Mister Olímpia, né? E assim, mesmo depois de um tempo, o Cabo ainda tava bem, né? Tava bem mesmo. Mas assim, aqui já existia, né, uma transição para um processo onde a gente começa a ficar mais intenso, né, em relação à saúde. Veja, os físicos construídos até aqui, né, principalmente até aqui, eles eram físicos que dependiam de esteroides? Sim. Mas não era uma coisa assim tão abusiva. Existia um abuso, cara, a gente tá falando aqui de esporte de alto desempenho. Mas eu tô falando em relação ao que é hoje, né? De forma a fazer com que o cara vá até morrer de forma muito precoce. Porque a gente vê isso com mais frequência hoje em dia, tá? Embora fosse possível também acontecer no passado, mas a gente vê com muito mais frequência ali, principalmente depois da década de 90, que eu vou comentar, né? Inclusive, se você é um médico profissional da saúde, quer aprender a lidar com esse tipo de paciente, esse paciente que é tão complicado no sentido de precisar de uma ajuda muito especializada, eu te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Eu vou te mostrar da base ao topo como ter assertividade e segurança no cuidado com o usuário de esteroide anabolizante, que é um público que merece, sim, ser bem tratado. Então vamos lá. Depois do Lee Haney, né, a gente chegou aqui na era Dorian Yates, né, então a gente está entrando aqui na década de 90. Cara, é o seguinte, o que aconteceu na década de 90 que modificou muito o tamanho dos caras, né? Você vê aqui, é o tamanho do mamute, meu irmão. Outra história. Botar ele do lado do Arnold, ele vai ficar da 2 do Arnold, né? Embora você veja que esteticamente, a gente, pelo menos a maioria das pessoas preferiria o Arnold, né? Preferia ter o shape do Arnold. Mas o que acontece, gente? Nessa época aqui, a gente começou a ter um aumento do uso do GH, tá certo? E principalmente, o que aqui foi a grande virada de chave aqui nessa era freak, que é a década de 90, é o uso de insulina, o abuso de insulina. Insulina é um hormônio extremamente anabólico, gente. É lógico que insulina é anabólico tanto para massa muscular quanto para gordura. Se você chegar e for utilizar a insulina de forma isolada, você vai ficar gordo, tá? Agora, a insulina dentro desse contexto, associada com a dieta hipercalórica, um treino muito bem feito, esteroides anabolizantes em doses às vezes absurdas, mais GH associado, gerou ali um combo anabólico muito grande. Só que um combo que, ao mesmo tempo que é bem anabólico para massa muscular, também aumentou, por exemplo, aquele nosso famoso palumborismo, que é aquela barriga de grávida que muitos fisiculturistas acabam tendo. Então, foi um problema bem grave e, assim, corrigir a linha de cintura é algo muito importante para a gente conseguir ter um físico mais estético. Ainda hoje a gente tem atletas que não conseguiram corrigir isso. No fisiculturismo, quando a gente pensa nos últimos anos, isso foi batido bastante na tecla e a gente vê, né, pessoas até atletas bem grandes tendo que se preocupar novamente com a linha de cintura, porque é algo muito importante. Ficou uma época ali que ficou um limbo onde as pessoas basicamente não se importavam nada com linha de cintura, ficavam o maior possível e simplesmente largavam a mão disso e pronto. Hoje em dia a gente tá vendo que tá tendo alguma mudança que eu vejo como um cenário positivo, tá? Porque senão, onde é que a gente quer chegar, né, gente? Então, assim, Dorian Yates, né, cara bem forte, né? Mas ele conseguiu até envelhecer saudável. Ele não é tão velho assim, mas assim, eu tenho até algumas coisas assim do perfil do Dorian Yates. O cara gosta de fazer um bocado de outras atividades. Ele largou bem essa parte assim de fisiculturismo, né? Mas mantém um físico bacana, sendo uma pessoa funcional no dia a dia, né? E aí, né, outros caras dessa época, por exemplo, que a gente pode falar, por exemplo, o nosso Marcus Hu, né, um famoso Mass Monster. Aí você vê o tamanho desse cabo aqui e você pensa, caramba, isso aqui só pode ser de outro planeta. Tem até uns vídeos do Marcus Hu, por exemplo, no mercantil, no mercado, a galera olhando, parece de outro planeta. Tipo, é aquele tipo cara que assim, vai assustar uma senhora na rua, entendeu? Andando. O cara parece um armário real. Parece um armário real, né? Parece um armário real. Inclusive, se você já viu esse vídeo do Marcus Hu, comenta aqui embaixo. Eu achei muito engraçado o Marcus Hu no mercado. Mas assim, deu margem pra isso, né? E Marcus Hu
tem um palomborismo, não tinha na época, né? Algum palomborismo, mas a gente tinha uns atletas que eram piores ainda. Mas assim, quanto mais volume, às vezes mais difícil é controlar a linha de cintura. Então ele acabou aqui vindo muito mais pela quantidade do que pela qualidade. E nesse mesmo período a gente também tinha outros atletas, né? Que focavam aqui em relação à parte de densidade do físico, a definição, a extremismos em relação à definição. Então aqui, cara, foi um caso muito emblemático, né? Onde esse atleta aqui, o Munzer, foi a óbito muito cedo, tá certo? Justamente por causa do abuso de medicamentos, né? Não só esteroide anabolizante, como diversos outros compostos ali que auxiliavam nesse processo de definição corporal extrema, né? Além do que o corpo dele conseguia segurar, né? Infelizmente foi um atleta que foi cedo, né? E a gente vê ultimamente há muitos atletas indo cedo, né? Pelos mais diversos motivos. A gente viu o Luxendo, a gente viu o nosso o último Mr. Olímpia também, que foi totalmente injustiçado, né? A gente não sabe o que é que realmente aconteceu em relação ao caso dele, teve um envolvimento policial, né? O Shawn Rhoden, dentre outros atletas, né? O próprio Nasser, né? Que era uma grande figura, um grande estudioso, um cara que sabia muito, que acabou indo embora também muito cedo pelo abuso de substâncias, né? Então, assim, foi nessa era aqui que a gente começou a ter um excesso de volume e de definição, né? Onde a gente acabou utilizando muito GH, insulina, hormônio da tireoide, clenbuterol, dentre outros medicamentos ali, e ali pra cima, né? Misturou Potenai, DNP, um bocado de coisa, onde se chegarem físicos extremos. Por quê? Porque necessitava ter um físico extremo para conseguir galgar grandes patamares dentro do fisiculturismo, né? Inclusive, nessa época aqui, por conta de abuso de diurético e problemas de saúde grave, né? Teve até uma época aí que o Mr. Olympia tava fazendo antidoping para diurético, né? Para você ter uma ideia. Basicamente todo mundo ficava caindo, né? Ficava caindo um, caía outro, mas cara, é muito difícil você competir no alto nível no Mr. Olympia sem utilizar esse tipo de coisa, né? Seria até uma concorrência desleal se você não utilizar, porque o outro cara você sabe que vai estar utilizando, né? Se for, seria ninguém utilizar. Se for só um ou outro, aí fica complicado. Por isso que aquela coisa que as pessoas falam, se não existissem esteroides, ou os campeões seriam os mesmos, cara, não necessariamente, né? Alguns, inquestionavelmente, talvez sim. Mas tem pessoas, cara, que foram por conta do esteroide. Desistiram, né? Ou que foram para o outro lado por causa do esteroide porque não aguentaram os colaterais. Então, além de ter uma resposta muito grande em relação ao efeito anabólico com esteroide, o cara que vai estar no fisiculturismo, ele precisa também ser muito resistente em relação aos efeitos colaterais. E nem todo mundo é, né? Nem todo mundo, infelizmente. E aqui, né, o rei, Ronnie Coleman, né, sendo aqui uma grande figura ali no fisiculturismo da época Mass Monster, né? Mais próximo aqui de onde a gente tá. Onde ele ganhou também vários títulos no Mr. Olympia e mostrou que é possível sim ser um fisiculturista super top, super forte, mesmo sendo um policial, né? O cara tinha um emprego convencional, assim, é o cara totalmente fora da curva, ele não vivia só pra comer e treinar. Mas, cara, aqui é um físico muito, muito grande, né? Que não é uma coisa que é muito comum. Então, o que a gente pode tirar aqui de lição? O que aconteceu foi, justamente, um aumento do número de medicamentos associados. A dose também aumentou bastante do que era utilizado antes, no passado. Os fisiculturistas hoje fazem o famoso Blast and Cruise, que eles não utilizam o esteroide de forma a parar. Então, antes, eles tinham um período off-cycle, ou seja, ficavam sem esteroide, com ou sem TPC. Hoje, eles nem fazem nada disso. Eles ficam basicamente o ano todo com esteroide, e há alguns momentos do ano com mais dose, outros momentos com menos dose. E às vezes sempre o ano todo com muita dose. Principalmente aquela galera que quer ficar seco o ano todo, tá bom? E isso sim tem reduzido a longevidade desses atletas e muitas vezes feito com que alguns deles tivessem, né, que partir precocemente, bem precoce, inclusive, né? Inclusive a gente tem um caso, né, o Joe Asterix, que acabou tendo e falecendo, né, ali com seus 30 anos de idade, que é uma coisa muito triste, tá certo? E eu fiz um vídeo completo sobre isso, mostrando que se tem sentido ou não eu atribuir, né, esse acontecimento fatal ao uso de esteroide anabolizante. Te espero lá e um grande abraço.